Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Povo de Deus, eu diria que o pano de fundo da liturgia da palavra de hoje é a confiança, é a certeza, sabendo que aquilo que foi semeado vai produzir o fruto ou os frutos. Vejamos ali na primeira leitura da profecia de Ezequiel, que vai culminar ali no evangelho que acabamos de acompanhar. Veja lá: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei o broto e plantarei sobre um monte alto e elevado. Eu não sei se vocês aqui já fizeram a experiência de fazer alguma planta, seja no vaso, seja no canteiro, ou até viu alguém fazer esse tipo de planta. Lasca, prepara o terreno, finca aquela lasca e deixa. O que é isso senão um mistério que falávamos outro dia, trazíamos alguns aqui dentro. Esse é um outro mistério. Com a sua, a minha, a nossa confiança,
Nós, como o profeta propôs, tiramos uma lasca daquela árvore, daquela planta, daquela roseira e ali plantamos. Repito, nós vamos embora e ela ali permanece. Chega um determinado momento onde e quando nós vamos olhar aquilo que nós fizemos, que surpresa! As folhas vêm vindo e nós ficamos felizes, mas nós fizemos isso porque nós tínhamos certeza, tínhamos confiança de que aquele galho, aquela lasca, aquilo que nós estávamos colocando no vaso ou no canteiro, viria um dia a produzir frutos. E veja o que o texto nos diz, falando logicamente do Criador: eu sou o Senhor. Que faz esse Senhor? Eu abaixo a árvore alta, por isso ele foi lá, pegou uma lasca e trouxe. Da alto ele trouxe para o baixo. Do baixo ele fez crescer, por isso faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Volto a dizer, é um mistério da e na natureza que você, eu, nós confiamos. Fiquemos com este quadro, mas nós não vamos parar por aqui não. Nós vamos entrar também ali na segunda leitura, quando Paulo escreve à comunidade de Corinto, trazendo o pano de fundo que eu disse: estamos repletos de confiança, lembrando de que o nosso corpo, nós somos peregrinos. Veja bem, minha gente, saindo da árvore e entrando para a nossa vida, nós estamos plantando também o nosso físico, porque é ele que caminha, é ele que orienta, é ele que produz, é ele que traz os elementos para uma comunidade, família, e abrindo esta família que são os galhos e as folhas, para viver bem e bem viver a vida que é a igreja. Mas, assim como lá na primeira leitura, é possível que a árvore também crescida, ela precisa de podas para melhor produzir. Assim também, esse físico precisa de podas para bem viver e celebrar bem a vida a cada momento. Depois nós vimos aqui, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Deus, para ver o que? Como eu irriguei, como eu adubei, como eu podei, para que a planta pudesse ali tornar-se uma árvore frondosa. Essa árvore frondosa nós vimos aqui no Evangelho, quando a semente da mostarda, que é a menor de todas as sementes das hortaliças, e dependendo da região onde ela foi ou é plantada, ela cresce, torna-se bonita, e diz aqui de uma forma poética: as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. Para dizer, a árvore conversando com os demais componentes, inclusive com o homem, diz: eu sou importante. Primeiro, eu caí. Primeiro, eu aniquilei. Primeiro, eu morri, mas eu ressuscitei, tornei uma árvore. Alguém senta à sombra e depois, não somente alguém sentando à sombra, mas as aves vêm usufruir daquilo que eu tenho. O que tudo isso quer dizer para a nossa vida?
Lógico que o Espírito Santo sopra na mente de cada um e vai respondendo a pergunta que eu fiz. Mas vejamos lá, temos que plantar todos os dias. Que vaso que eu vou preparar? Que canteiro que eu vou preparar? É no canteiro, no vaso que eu preparei, que eu vou plantar. Plantar o meu carinho, o meu respeito, o meu diálogo, minha compreensão. Numa palavra, plantar a minha vida. E essa vida, que eu disse agora há pouco, que muitas vezes precisa de poda para viver bem, sozinho, em família, em comunidade. E que os galhos crescidos, como nós estamos neste momento, vão abrir para que tantas outras aves embaixo dela possam usufruir daquilo que é colocado para nós nesse texto de hoje. Então levemos para a nossa semana esses quadros que nós acabamos de pintar para experienciarmos a vida de Deus em nós. Vamos parar um momentinho em silêncio e vamos ver aquele e aquelas, eu, você, tirando a lasca, plantando, podando e depois usufruindo daquele trabalho que eu, você, nós realizamos.